Êxodo, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano do calendário hebraico. Reúna a Assembleia de Israel e diga: Vejam o que temos que fazer neste dia 10 deste mês. Cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de famílias, terá de ser um cordeiro para cada família, a menos que a família seja pequena demais para um cordeiro, e neste caso, a família convidará outra para que as duas famílias comam o cordeiro. É só calcular bem o número das pessoas e a quantidade que cada pessoa pode comer. Aí é fácil ver para quantas pessoas dá um cordeiro. Agora, o cordeiro não pode ter defeito físico. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Cada um guardará o animal até o dia 14 desse mês. Neste dia, no fim da tarde, cada cordeiro ou cabrito será morto, e o seu sangue será colocado no alto e nos lados das portas das casas onde comerem desses animais sacrificados. Terão de comer a carne assada no fogo, pães sem fermento e verdura amarga. Que ninguém coma nada cru, nem cozido em água. Tanto a cabeça como as pernas e os miúdos terão de ser assados no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte terá de ser queimado. Agora atenção! Vejam de que jeito deverão estar enquanto comerem: vestidos, calçados e com um cajado na mão. E comam depressa. Assim vai ser, porque é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite vou passar pela terra do Egito e vou matar todos os filhos mais velhos, tanto de homens como de animais. Assim vou cumprir a sentença de condenação que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu enxergar sangue nas portas, passarei por alto, sem ferir ninguém ali. Assim, a praga de destruição com a qual vou ferir o Egito não atingirá vocês. Esse dia será lembrado através da história de Israel a cada ano e será comemorado com festa solene dedicada ao Senhor. Essa comemoração é lei permanente para ser cumprida por todas as gerações israelitas. Durante uma semana, comerão pães sem fermentar. Logo no primeiro dia dessa semana, tratem de jogar fora todo o fermento que tenham em casa. Assim, ninguém vai correr perigo de comer coisas fermentadas. Porque quem comer coisa fermentada alguma vez, durante essa semana, será cortado do povo de Israel. No primeiro e no último dia da semana, vocês terão Assembleia Santa. Nestes dias, não farão nenhum trabalho de obrigação, a não ser para a alimentação. Este, e somente este, pode ser feito. Comemorem bem a festa dos pães sem fermento, para lembrar que, nesse dia, eu tirei todo o povo de Israel do Egito. Essa comemoração terá de ser feita para sempre, por todas as gerações de Israel. Comerão pães sem fermento, desde a tarde do dia 14 do primeiro mês, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante os 7 dias, que ninguém tenha fermento em casa, porque, como já disse, aquele que comer pão fermentado será eliminado da Assembleia de Israel.
E isto vale tanto para o nascido em terras de Israel, como também para o imigrante ou hóspede estrangeiro. Digo e repito: em todas as casas não comam coisa alguma fermentada. E quanto aos pães, só comam pães sem fermento. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: escolham os cordeiros suficiente para suas famílias. Façam com esses animais o sacrifício da Páscoa. Peguem um feixe de ramos de hisopo, molhem o hisopo no sangue que estiverem na bacia usada para sangrar o animal. Façam umas marcas com o sangue no alto e nos lados da porta. E que ninguém saia da casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para atacar os egípcios. Mas quando encontrar o sangue no alto e nos 2 lados da porta, o Senhor passará adiante e não deixará o destruidor entrar nas suas casas. Assim, vocês não serão atingidos. Portanto, tratem de comemorar isto para sempre, como uma lei permanente para vocês e para os seus descendentes. E quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo essa comemoração. E quando os seus filhos perguntarem: que comemoração é esta? Respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Isto faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito. Foi quando ele destruiu nas casas dos egípcios, mas não tocou nas casas do nosso povo. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e prestou culto ao Senhor. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. E à meia-noite, o Senhor destruiu todos os primeiros filhos da terra do Egito. Não escapou nenhum. Desde o filho mais velho de Faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo, que estava preso num porão. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. Todo mundo se levantou aflito. Faraó, os oficiais e todos os egípcios. E a gritaria foi enorme no Egito, porque não havia nenhuma casa sem algum morto. Na mesma noite, o rei mandou dizer a Moisés e a Arão: aprontem-se rápido e saiam já do meu povo, vocês e os demais israelitas. Vão servir ao Senhor como vocês pediram. E podem levar as suas ovelhas, o seu gado como queiram. Vão embora de uma vez, mas me abençoem também. Os egípcios estavam desesperados. Faziam tudo para pôr para fora os israelitas e gritavam: todos nós vamos morrer! Os israelitas amarraram em trouxas as bacias, as formas, a massa de pão sem fermentar e as roupas. Puseram as trouxas nos ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios coisas de prata e de ouro e roupas, tudo como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios simpatizassem com os israelitas e dessem tudo o que pediram. Assim, os israelitas deixaram os egípcios sem as coisas de valor que tinham. Foi desse jeito que Israel saiu do Egito. O ponto de partida foi Ramsés. Saíram dali para Sucote. Era uma multidão de 600.000 homens andando a pé, fora mulheres e crianças. Era uma tremenda mistura de gente, ovelhas, gado, um número enorme de animais. Com as massas que levavam,
cozinharam pães e bolos sem fermento. Esse foi o alimento deles, porque saíram às pressas do Egito. Não puderam preparar outras provisões. Os israelitas ficaram 430 anos no Egito. No fim desse período, saíram de lá. Nesse dia, todas as turmas do povo do Senhor saíram do Egito. Por isso, a noite desse dia ficou marcada para sempre na história de Israel, porque foi nesta noite que o Senhor tirou seu povo do Egito. Essa noite não é como qualquer outra. É a noite do Senhor. Deve ser comemorada por todos os israelitas em todas as gerações. O Senhor deu mais estas instruções a Moisés. Disse ele: Este é o regulamento da Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer dela. Todo escravo comprado por dinheiro e que foi circuncidado pode comer. O estrangeiro visitante e o empregado não podem. O cordeiro da Páscoa tem de ser comido numa só casa. Nenhum pedaço poderá sair fora dessa casa. Outra coisa: nenhum osso do cordeiro pode ser quebrado. Todos os membros da Assembleia de Israel participarão da Páscoa. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar, pode. Mas a condição é esta: todo elemento do sexo masculino terá de ser circuncidado. Aí ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas note bem, nenhum homem não circuncidado pode participar da Páscoa. Quer dizer que tanto o cidadão natural de Israel como o estrangeiro que estiver vivendo em terras de Israel tem de obedecer à mesma lei. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, turma por turma. Êxodo, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Quero que você separe para mim todos os primeiros filhos. Todo aquele que nascer primeiro é meu. Isto se refere a homens e a animais. Disse Moisés ao povo: Lembrem este dia. É o dia em que estamos saindo do Egito, da terra da escravidão. É o Senhor que nos está tirando daqui com mão forte, com seu grande poder. Por isso, não comam pão fermentado. Este mês é o mês de março em cada ano. O Senhor nos vai fazer entrar na terra prometida, terra que jorra leite e mel. É a terra em que vivem os cananeus, os heveus, os amorreus, os heveus e os jebuseus. Mas Deus prometeu aos nossos pais dar esta terra a nós. Pois bem, quando entrarmos lá, temos de fazer esta comemoração neste mês. Durante uma semana, só poderemos comer pães sem fermento. No último dia da semana, faremos festa solene dedicada ao Senhor. Nesses 7 dias, ninguém poderá ter nem pão fermentado, nem fermento em todo o território de Israel. Nessa ocasião, cada um contará ao seu filho a história deste livramento. Deverá dizer: Esta comemoração é feita pelo que o Senhor me fez quando me tirou do Egito. Assim, a Páscoa servirá de sinal concreto em nossas mãos e de comemoração que os nossos olhos podem ver e como uma lei que estará em nossa boca. Coisa para não esquecer nunca, pois o Senhor nos tirou do Egito
com grandes demonstrações de poder. Por isso, devemos obedecer a esse mandamento na data certa, todos os anos. Cada israelita preste atenção. Quando o Senhor fizer você entrar na terra dos cananeus, terra que prometeu aos seus pais e a você, separe para o Senhor todos os primeiros filhos, todo primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais que seja macho pertencem ao Senhor. O primeiro macho nascido da jumenta terá de ser resgatado com cordeiro, isto é, em vez do jumento, será consagrado a mim um cordeiro. Agora, se não for possível resgatar o jumento, ele terá de ser morto. Quanto a homens, todo primeiro filho terá de ser resgatado. Mais tarde, quando o seu filho perguntar: Pai, por que seguimos esse costume? Você bem sabe o que responder. É que o Senhor nos tirou do Egito com maravilhosas demonstrações do poder. Você dirá ao seu filho, e continuará contando: aconteceu que o coração de Faraó ficou endurecido. Não havia meio de deixar o nosso povo sair. Então, o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, o nosso povo oferece em sacrifício ao Senhor todo animal que nasce primeiro e resgata todo o primeiro filho dos casais israelitas. Isto é lei que servirá de sinal na sua mão e de letreiros entre os seus olhos, para que lembremos sempre que o Senhor nos tirou do Egito com sua forte mão. Assim, Faraó deixou finalmente o povo de Israel sair. Deus não levou o povo pela estrada que dava no território dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, pode ser que quando os israelitas virem a guerra, se arrependam e queiram voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar volta pela estrada que levava ao deserto, junto do Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados para sair do território egípcio. Moisés levou os ossos de José, pois ele tinha feito os israelitas prometerem solenemente isso. Ele tinha dito: é mais certo que Deus virá socorrer vocês. E quando isto acontecer, levem daqui os meus ossos. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia na frente deles para mostrar o caminho. De dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem, e de noite, numa coluna de fogo, para alumiar o caminho. Assim, podiam andar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: mande o povo voltar e acampar em frente de Pi-Hairote, nas praias do mar. Esse lugar fica entre Migdol e o mar e dá de frente para Baal-Zefon. Faraó vai dizer: vejam só, os israelitas se perderam, estão presos entre o deserto e o mar. Endurecerei o coração de Faraó, e ele perseguirá o meu povo. Isto para promover a honra do meu nome, com o que vou fazer com Faraó e com todo o exército dele. Aí os egípcios vão ver que eu sou o Senhor. Os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Quando disseram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e os oficiais mudaram de ideia. Onde estávamos com a cabeça? Disseram eles. Como fomos deixar que Israel parasse de trabalhar para nós?
Faraó mandou preparar logo o exército de infantaria. Pôs também em ação todos os carros de guerra do Egito, 600 carros ao todo. Cada carro era chefiado por um oficial de grau elevado do exército egípcio. O próprio Faraó mandou preparar o carro de guerra dele e saiu com o exército. Ele perseguiu o povo de Israel porque tinha levado grande parte da riqueza do Egito em seu poder. Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição. Os soldados da infantaria, a cavalaria e os carros de guerra e alcançaram os israelitas em Pi-Hairote, nas praias do mar, em frente de Baal-Zefon, onde estavam acampados. De repente, os israelitas olharam e viram Faraó chegando com aquele exército formidável. Ficaram cheios de medo e pediram socorro ao Senhor. Começaram também a fazer queixa a Moisés. Disseram: Ora, para morrer assim no deserto, era melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que inventou essa ideia de nos tirar do Egito? Lembra o que nós dizíamos lá? Pois dizíamos: deixe trabalharmos para os egípcios. Pois aí está. É melhor viver como escravos no Egito do que morrer nesse deserto. Não fiquem com medo, respondeu Moisés. Tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje não verão nunca mais. O Senhor mesmo vai lutar por Israel e então vocês vão parar de reclamar. O Senhor disse a Moisés: Por que fica aí pedindo socorro a mim? Mande o povo de Israel marchar. Quanto a você, estenda a vara sobre as águas. O mar se dividirá e abrirá caminho para o povo passar pisando no chão seco. Vou endurecer o coração dos egípcios para que queiram atravessar também. E você vai ver como crescerá a minha fama por causa daquilo que vou fazer com Faraó e com todas as forças armadas dele, infantaria, cavalaria e carros de guerra. Todo o Egito vai saber que eu sou o Senhor. Então, o anjo de Deus, que estava guiando os israelitas, mudou a nuvem para trás deles, e ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo escurecia tudo para os egípcios e alumiava para os israelitas. Assim, os egípcios não podiam encontrar os israelitas. Foi assim a noite inteira. Nesse meio tempo, Moisés estendeu a vara sobre o mar e o Senhor abriu uma passagem no meio do mar, com paredes de água de cada lado. Um forte vento leste soprou a noite toda, secando o fundo do mar. Os israelitas puderam então atravessar o mar seco pela passagem aberta. Os egípcios foram atrás deles. Avançaram pelo fundo do mar entre as paredes de águas. Foram todos os carros, cavalos e cavalaria. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e nuvem para as tropas egípcias e lançou confusão entre eles. Fez as rodas dos carros caírem e, com isso, as tropas quase não podiam avançar. Fujamos daqui! Gritaram os egípcios. O Senhor está a favor deles e contra nós! Quando Israel já estava do outro lado, o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar. As águas vão cobrir os egípcios e os carros e a cavalaria deles.
Moisés obedeceu. Estava amanhecendo quando o mar voltou à posição normal. Os egípcios tentaram fugir, mas o Senhor os afogou no mar. As águas cobriram o caminho e cobriram os carros, os cavalos, os cavaleiros e todos os soldados egípcios. E foi destruído todo o exército egípcio que tinha perseguido Israel pelo fundo do mar. Não sobreviveu ninguém. Com os israelitas foi diferente. Passaram a pé enxuto por entre as duas paredes de águas. Assim, o Senhor salvou Israel dos egípcios naquele dia, e logo os israelitas viram os cadáveres dos egípcios que o mar atirou na praia. Israel viu o grande milagre feito pelo Senhor contra os egípcios. O povo temeu então o Senhor e passou a confiar nele e em Moisés, seu servo.